Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância dos micronutrientes para as plantas, um pouco sobre a dinâmica deles no solo e as diversas formas de fornecimento dos micronutrientes para as culturas. Bom, pelo próprio título, a gente observa micronutrientes cada vez mais necessários para a obtenção de boas produtividades. Então, a gente observa que, atualmente, cada vez mais os agricultores estão aplicando micronutrientes nas lavouras, visando, né, a manutenção ou melhoria das produtividades de suas lavouras. E a gente vai explicar um pouco o motivo desta estratégia. Com relação aos micronutrientes, a gente observa aqui que são vários, né? Boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, que são considerados micronutrientes essenciais. Existem outros também que a gente vai comentar neste vídeo. E existem diversas formas de fornecimento, como a base de produtos de adubos minerais, né? Como umas formulações denominada FTE, é uma sigla em inglês que no Brasil o pessoal chama também de fritas. Então esse aqui é o FTE-BR09, que tem essa composição aqui de micronutrientes, porém tem o FTE-BR08, 10, 12 e vai mudando um pouco a concentração dos micros em função das culturas. No mercado também a gente está observando cada vez mais frequente um enriquecimento de formulações NPK com alguns micronutrientes, principalmente boro e zinco, como o 414-8 mais boro e zinco, tem o 20-05-20 mais boro e zinco. Então a gente observa, sim, uma preocupação dos produtores, das indústrias, de fornecer os micronutrientes também via adubação mineral. Além do fornecimento via adubos minerais, existem várias práticas agrícolas que ajudam, né, no fornecimento, na reciclagem, na maior eficiência de uso dos micronutrientes, como adubação orgânica, adubação verde, integração lavoura e pecuária, plantio direto. Então, é sobre isso que a gente vai abordar neste vídeo. Bom, na agronomia, na agricultura, existe uma lei chamada Lei do Mínimo, acompanhando a seta aqui, Lei do Mínimo, que é representada por esse barril aqui. Então, nesse barril aqui existem vários nomes aqui, são os nomes dos nutrientes essenciais, macro e micronutrientes. E a Lei do Mínimo diz que para a planta desenvolver satisfatoriamente e produzir bem, ela precisa ter à sua disposição alguns macros e micronutrientes. E diz que a falta de qualquer um desses nutrientes, né, essenciais vai afetar o desenvolvimento da cultura e, consequentemente, a produção. Dentre os macronutrientes essenciais são o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E dentro dos micros, né, essenciais, como a gente comentou anteriormente, o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Então, em relação a esses macros e micros nutrientes essenciais, se realmente faltar, vai acarretar grandes perdas na produtividade, certo? Então, a gente tem que sim ter a preocupação de fornecer os micronutrientes também quando estiver faltando. Porém, existem alguns micronutrientes, como o cobalto, o níquel, o silício e o selênio, que também são benéficos para o desenvolvimento da planta, porém não limitantes, né? Mas que alguns produtores também têm utilizado esses micros nas adubações das culturas. E algumas empresas também estão colocando esses micronutrientes nas formulações de seus adubos. Tá certo? Bom, por que essa preocupação em relação aos micronutrientes? Então, a gente vê aqui um trabalho, depois vocês consultem esse trabalho de forma mais detalhada, que tem muitos dados interessantes, que fala sobre a extração e exportação de micronutrientes em cultivares de batata.
com relação aos micronutrientes. Então, aqui a gente observa 5 variedades de batata e aqui a extração dos micronutrientes pelas diferentes variedades de batata. Então, observando aqui, a gente observa que a batata, de um modo geral, ela extrai mais ferro, como a gente acompanhando a seta, depois o zinco, depois o manganês, em ordem decrescente, né? E o boro e o cobre ficam bem próximos, em menor quantidade, ficam bem próximos. Então, esse aqui é o teor nos tubérculos. Com relação à quantidade exportada, aquela que é tirada do solo em função da colheita das batatas, a gente observa que no caso das batatas aqui, as variedades, existe uma certa variação entre as diferentes cultivares, mas de um modo geral, as variedades, elas exportam, tiram mais do solo o ferro, como a gente comentou, né, o ferro, depois o zinco, depois o manganês e em relação ao boro e o cobre são próximos aqui, tá certo? Então, o que acontece? Durante muitos anos, né, os produtores foram adubando as suas lavouras, inclusive a batata, né, muito com adubos minerais, formulações NPK, adubos minerais simples, né? E o solo, de um modo geral, ele tem uma certa quantidade de micronutrientes. Mas à medida que você vai explorando a cultura, vai colocando mais os macronutrientes e não vai adicionando os micronutrientes, esse estoque que está no solo, ele vai sendo reduzido, e vai chegar um momento que a falta de um desses micros vai começar a afetar a produção das lavouras. É o que já está acontecendo. Então, por isso que muitas empresas atualmente têm enriquecido as suas formulações, né, com alguns micronutrientes, principalmente boro e zinco. Então, aqui, ó, na parte de baixo, eu chamei a atenção que o artigo fala, né, que as cultivares mais produtivas, no caso aqui a Mondial e a Asterix, que apresentaram maior extração de micronutrientes. Porque quanto maior a produtividade, maior a quantidade de batata que você tira da lavoura ali, maior a quantidade de macros e micronutrientes extraídos, tá certo? E como o melhoramento de plantas visa muito a produtividade, então cada vez mais a gente está tendo variedades, cultivares mais produtivas e com maior extração de nutrientes do solo. Essa é a explicação dessa importância atual dos micronutrientes para as culturas. Com relação às funções dos micronutrientes das plantas, considerando os micronutrientes essenciais, né, eles estão envolvidos em vários processos fisiológicos na planta. Eles participam muito de ativação enzimática, ativação de várias enzimas, né, que são importantes para o metabolismo da planta, participam do processo de fotossíntese, de florescimento. Então, os micronutrientes estão envolvidos em muitos processos dentro da planta. Por isso que são considerados essenciais. Então, aqui eu fiz uma busca na literatura, coloquei algumas funções de cada micronutriente e salientando algumas, né? Então, o boro, muito importante no florescimento. Então, em algumas recomendações de adubação, eu indiquei o fornecimento de boro para fixar flor, fixar fruto, né? Tá certo? Então, é muito importante, mas ele participa também de várias outras funções dentro da planta. O cloro está muito envolvido com abertura e fechamento de estômatos e transpiração da planta. O cobre está muito ligado à lignificação de tecidos. O ferro, a síntese de clorofila. O manganês, a proteção a patógenos e síntese de lignina, também muito importante. O molibdênio, muito importante na fixação biológica do nitrogênio pelas leguminosas, né? E síntese de açúcares. E o zinco, na divisão celular, manutenção das membranas e proteção também contra patógenos. Então, assim, por isso que esses micronutrientes são indispensáveis, né,
para que a planta cresça de forma sadia e tenha uma boa produção, tá certo? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas só para chamar atenção sobre a importância dos micronutrientes também, além dos macros. Quais são as fontes de micronutrientes, né? Então, são várias fontes, né? As mais comuns são os sais de micronutrientes, muito comum no mercado, né? Sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre. Então, são vários produtos, né? Minerais, né? Que estão facilmente disponíveis no mercado. Tem os FTS, que a gente comentou, que também o pessoal chama de fritas, né? Tá certo? Então tem o FTE BR-08, 10, 12, né? Tá certo? Muito utilizado. Tem os quelatos, né? Que são os micronutrientes são envolvidos, né? Por um agente quelante, no caso aqui o EDTA, tá certo? Que é uma substância orgânica. Então, na literatura, alguns trabalhos citam, né, que a utilização desses quelatos tem uma maior eficiência do uso, né, desses micronutrientes, porque evita, né, a reação deles com outros elementos, tá certo? Então, os quelatos também são muito utilizados. As formulações NPK estão sendo cada vez mais enriquecidas com micros, né? Então, 4,14,8 mais bore zinco, 10,10,10 mais bore zinco, né? E eu penso que mais para frente, né, o número de micronutrientes que deverão ser incorporados nessas formulações vai aumentar, tá certo? Em função da redução do estoque de micronutrientes no solo. Os adubos fosfatados também, de um modo geral, eles apresentam vários micronutrientes, então são fontes de micronutrientes também. Calcário, o gesso também, tá certo? Além disso, o composto orgânico, como a gente vai ver posteriormente, né, é uma boa fonte de micronutrientes, os estercos animais, a biomassa de adubos verdes, né, permite uma boa reciclagem dos micronutrientes que estão mais abaixo no perfil do solo. Os biofertilizantes, né, então são muito enriquecidos com micronutrientes, e o fato de, na preparação dos biofertilizantes, a gente colocar cada um sal de micronutrientes, né? Vamos supor, o sulfato de zinco, a gente coloca ele, e daí a 3, 4, 5, até 7 dias a gente coloca outro, né? Vamos supor, o sulfato de manganês. Para dar tempo para que o zinco seja envolto, né, por um agente quelante, uma substância orgânica, para evitar essa reação entre os micronutrientes. Então, é uma estratégia utilizada muito na agricultura orgânica, agricultura agroecológica. A cauda bordaleza é uma fonte de cobre, né, e a cauda viçosa é uma fonte de cobre e outros micronutrientes também. Então, são várias formas, né, são várias fontes, né, de fornecimento de micronutrientes que os produtores têm utilizado. Com relação às práticas agrícolas que auxiliam no fornecimento, reciclagem e eficiência no uso dos micronutrientes, eu cito algumas aqui: adubação orgânica, adubação verde, cultivo mínimo do solo, rotação de culturas, consociação, policultivos, integração lavoura e pecuária, plantio direto. Por que disso? Porque geralmente essas práticas, né, elas permitem, né, elas proporcionam, né, um maior teor de matéria orgânica no solo, e a gente considera que manter um bom nível de matéria orgânica no solo é a melhor forma de fornecer os micronutrientes para as plantas, tá certo? Então, todo o aporte de matéria orgânica que a gente coloca no solo, além do fornecimento dos micros, você vai aumentar a CTC, com isso vai reter alguns micros, principalmente os micros com cargas positivas, né? Você vai ter um maior teor de umidade no solo, e isso vai favorecer também a dinâmica ali de absorção desses micronutrientes. Então, são uma série de fatores, né? A rotação de culturas, né? Você faz uma boa adubação numa cultura, com uma cultura muito exigente,
e depois você entra em rotação com a cultura menos exigente, que exporta menos, né? Então ela vai produzir bem ali sem você fazer uma adubação mais pesada. Então tudo isso vai favorecer, sim, o fornecimento, a dinâmica, a eficiência do uso dos micronutrientes. Então, sempre que possível, a gente deve adotar essas práticas aí para a gente ter uma agricultura mais sustentável. E alguns fatores, né, afetam a disponibilidade dos micronutrientes para as plantas. Então, o tipo de solo, né, o material de origem, né, ele pode ser mais rico ou mais pobre em determinados micronutrientes. O grau também de interpenetração desse solo, né, tá certo? Então, o tipo de solo vai afetar. O teor de matéria orgânica, como a gente comentou anteriormente, né, muito importante. A matéria orgânica é importante para o fornecimento, para a retenção desses micros no solo temporariamente, né, na CTC ali, para ir liberando aos poucos para as culturas. Vai favorecer também a umidade do solo, vai favorecer a absorção desses micronutrientes. E um fator muito importante é o pH do solo, tá certo? Então, essa figura ao lado direito aqui é uma figura, é uma velha conhecida, né, dos agrônomos, de um modo geral, tá certo? Que mostra, né, a dinâmica dos micronutrientes no solo em função do pH. Então, a gente vê aqui, ó, à medida que o pH vai aumentando, o ferro, cobre, manganês e zinco, a disponibilidade deles no solo vai diminuindo, tá certo? Com relação ao molibdênio e o cloro, é o contrário. À medida que o pH vai aumentando, a disponibilidade dele vai aumentando. E com relação ao boro, acompanhando a seta aqui, à medida que vai aumentando o pH, vai melhorando a disponibilidade, e chega um momento, a partir de 7 aqui, ela começa a cair. Então, se a gente for observar nessa imagem aqui, nesse gráfico, se a gente manter o pH do solo entre 5,5 e 6,5, é um pH onde que a gente vai ter uma boa disponibilidade tanto de macro como micronutrientes. Então, por isso que nos vídeos, de modo geral, eu comento sempre o pH ideal variando ali de 5,5 até 6,5, tá certo? E outro ponto importante é a interação entre os micronutrientes, né? Então, por isso que algumas pesquisas mostram maior eficiência das fontes quelatadas, né? Para evitar a competição com um micronutriente com o outro. E também quando a gente tem excesso, vamos supor, o excesso de manganês pode induzir deficiência de ferro. Então, por isso que a gente está tendo, é preciso, né, da gente estar sempre fazendo análise de solo, vendo ali qual que é o macro e o micronutrientes mais limitantes dentro do sistema, para a gente fazer o aporte, a adubação só com aqueles que realmente estão deficientes no sistema. Porque se a gente começar a aumentar demais, a gente vai ter problema. Isso também acontece com os macronutrientes, né? Então, o excesso de cálcio, de magnésio, pode afetar também a absorção de potássio e vice-versa. Então, a gente tem que ter realmente um bom monitoramento. Eu sempre afirmo nos vídeos, né, que o ideal é a gente fazer uma análise do solo no mínimo a cada 2 anos, no mínimo. Os produtores mais tecnificados fazem essas análises de solo anualmente. Bom, como que identificar, né, a necessidade de aplicação dos micronutrientes, né? Então, é mediante a análise de solo, para ver os teores dos micronutrientes no solo, verificar a exportação para a cultura, ver qual o micronutrientes é mais exportado por aquela cultura, por aquela variedade, né? Ou cultivar, né? E os sintomas de deficiência. O problema dos sintomas de deficiência, quando a gente observa a deficiência, muitas vezes a planta já foi afetada, né? Então, o ideal é a gente fazer essa correção realmente antes desses sintomas de deficiência. Mas alguns produtos são utilizados para corrigir essa deficiência a tempo e manter a produtividade da cultura. Mas o ideal é a gente fazer isso antes, né?
E aqui tem um trabalho bem interessante, que é o balanço de nutrientes em cultivo de hortaliça, desenvolvido lá na Seropédica, na Fazendinha, no Rio de Janeiro, né? Tá certo? Onde foi feito o balanço de nutrientes para várias hortaliças. Então, a cenoura aqui, no caso aqui, a adubação foi 20 toneladas de esterco bovino por hectare, né? E a entrada, eles calcularam, né, em função das 20 toneladas de esterco bovino, quanto de NPK, cálcio e magnésio estava entrando no sistema. E com relação aos micronutrientes, não foi feito o cálculo aqui. Mas com relação à exportação, foi feita, né? Então, a exportação que foi retirada do solo ali via a produção de cenouras, né? Então, foi extraído essas quantidades aqui de nitrogênio, fósforo e potássio. E no caso dos micronutrientes, né? Então, foi retirado do solo 2.293 gramas, né? Por hectare de ferro, 530 de manganês, 321 de zinco e de cobre, no caso aqui, 73. Então, a gente observa também que a extração, né, é muito alta de ferro, de manganês e de zinco, e um bem menor de cobre, e geralmente de boro também é um pouco menor também. Isso no caso da cenoura. Já no caso da cebolinha, a gente observa uma extração de micronutrientes bem menor. 96 de ferro, não foi avaliado aqui o manganês, 54 de zinco e 17 de cobre. Então, uma quantidade bem menor. Certamente em função da menor produtividade, né? No caso aí da cebolinha, né? Tá certo? Em função da cenoura. Mas uma estratégia interessante é fazer uma rotação de cultura. Quando você utiliza uma cultura que tem uma alta extração de nutrientes, você depois utiliza uma de família diferente, né? Para a gente ter aquela quebra na sequência de algumas pragas, né? Uma de menor extração. E depois, num próximo cultivo, você volta a fazer uma adubação também mais pesada, né? Neste caso aqui, foi utilizada 20 toneladas por hectare, tanto na cenoura como na cebolinha. Então, com certeza, vai sobrar bastante micronutrientes nessa adubação da cebolinha que vai poder ser utilizada para a cultura seguinte. Então, é sempre importante a gente saber, né, a composição química do produto, né, no caso aqui da hortaliça, né, para a gente ter a noção mais ou menos de quanto está sendo extraído no campo e para a gente poder repor essas quantidades em função da cultura, né, em função da variedade e tudo mais, tá certo? E aqui eu fiz um cálculo com os dados, os dados que eu tinha aqui, eu sempre mandei muito material orgânico para análise em laboratórios, né? Quando eu estava ainda dando aula, né? Então aqui são alguns dados coletados durante o período, né? Então, esterco bovino, né? No caso aqui, a gente tem uma grande quantidade, né? Então, esse aqui é o teor. ppm é parte por milhão, né? Então, a quantidade de ferro é mais alta, tá certo? Depois a gente tem zinco, manganês, boro e cobre. Então, uma quantidade bem alta, no caso aqui do esterco bovino, de ferro, né? A cama de aviário, uma quantidade muito alta também de ferro, bem elevada de manganês e bem elevada de zinco. E depois cobre e bem menor, no caso aqui do boro. O composto orgânico, né? Uma quantidade extremamente alta de ferro. E esse dado aqui, eu até fui nos outros materiais para ver se realmente era isso mesmo, né? Mas é assim, a gente vê aqui embaixo uma outra análise que foi feita de cama de frango e composto orgânico, e a gente observa aqui, no caso do composto orgânico, né, o ferro também, tanto o ferro como a cama de aviário, né, com um alto teor de ferro, tá certo? E nesse caso aqui, né,
o composto também tinha um alto teor de manganês, diferente desse daqui. Então, essas diferenças, gente, existem, tá certo? Porque depende muito do material que você está utilizando para fazer, muitas vezes, a compostagem, tá certo? Então, por isso que tem essas diferenças. Mas o composto orgânico, e eu também vi em outros trabalhos, né? É bem elevado a composição dele em relação a ferro. Também, no caso aqui, um bom fornecimento de manganês, de zinco também, e um pouco menos de cobre e também de boro, tá certo? E com relação à biomassa, no caso aqui a Crotalaria juncea, né? Um teor menor, né? De ferro, né? Mas fornecendo vários, na realidade não é fornecendo, né? É reciclando, né? Porque a biomassa, ela retira os micronutrientes, tanto os micro como os macros do solo, né? Incorpora na sua biomassa e depois essa biomassa, à medida que vai sendo decomposta, ela os nutrientes vão entrando na solução do solo para que outras culturas possam absorver, tá certo? Então, na realidade, com a adubação verde, a gente tem uma maior eficiência, né, de uso dos micronutrientes. Então, é uma prática que deve ser sempre utilizada sempre que possível, tá certo? Depois, vocês dão uma olhada melhor nesses dados aqui, vocês vão ver que varia bastante, né, a composição tanto da cama de frango, do composto orgânico, do esterco bovino, né? Então, isso é uma das dificuldades da gente trabalhar com a agricultura orgânica, porque muitas vezes a gente não tem a certeza absoluta do que a gente está colocando no solo, né? A quantidade dos nutrientes, né? Então, por isso a importância, né, de tempos em tempos, no mínimo a cada 2 anos, a gente fazer a análise do solo. E aqui eu fiz um cálculo, né, considerando a aplicação de 15 toneladas por hectare de massa fresca, né, de esterco fresco, né, de esterco bovino ou composto orgânico. Então não é massa seca, não é. Você recolheu o esterco lá no curral para fazer a aplicação no campo, e o composto orgânico também. E considerando 5 toneladas só de cama de aviário também, tá certo? O esterco bovino e o composto, geralmente eles têm por volta mais ou menos de uns 50% de umidade. Já a cama de frango é um pouco menos, cerca de 40% de umidade mais ou menos, e a biomassa de crotalária, né? Tá certo? Também mais ou menos uns 70% de umidade e uns 30% de matéria seca. Então, considerando essas quantidades e aqueles valores que a gente comentou anteriormente na composição, a gente, por hectare, utilizando essas quantidades, a gente estaria fornecendo, né, essas quantidades aqui para o sistema. Então, utilizando 15 toneladas de esterco bovino, a gente estaria fornecendo essas quantidades de micronutrientes. 5 toneladas de cama de aviário estaria fornecendo essas quantidades, 15 toneladas de composto, essas quantidades, e 20 toneladas de biomassa fresca de Crotalaria juncea estaria reciclando, né, essas quantidades, tá certo? Então, comparando essas quantidades que são fornecidas para esses adubos orgânicos e a quantidade extraída, no caso que a gente comentou anteriormente, a cenoura, a gente observa aqui, ó, a cenoura, ela extrai muito ferro, né? Como a gente observa aqui. Mas o ferro é um dos nutrientes mais fornecido pelos adubos orgânicos, né? Então, a extração é de 2.293, no esterco bovino, utilizando 15 toneladas, estaria fornecendo 3.500. Ele colocou 20 toneladas, então o fornecimento foi com certeza suficiente, né? Já a cama de aviário, no caso aqui usando só 5 toneladas, ficaria faltando um pouco. O composto orgânico utilizando 15 toneladas, muito mais do que suficiente, né? E no caso só da biomassa, estaria faltando mais, né? E aí a gente vai avaliando, né? Com relação ao manganês, né? Que é 530, tanto a cama de aviário 5 toneladas como o composto
15 toneladas forneceriam tranquilamente e faltaria um pouquinho se utilizado esse esterco bovino aqui, né? E a biomassa de crotalária. Com relação ao zinco, 321, todos os adubos orgânicos, usando as doses que a gente comentou, seriam suficientes, né? E em relação ao cobre, 73, o único que estaria deficiente aqui, no caso aqui, o cobre, né? No caso aqui, todos também forneceriam a quantidade. Desculpa aqui, todos forneceriam a quantidade. Com relação ao boro, não foi avaliado aqui nesse trabalho aqui, tá certo? Então a gente observa, né, que o fornecimento, a entrada no sistema, né, quando a gente fala em balanço, né, entrada vezes saída, né, através da colheita, a entrada através das adubações orgânicas, o ferro a gente fornece mais, depois o manganês, o zinco, o cobre e o boro. E a saída, ferro, no caso aqui da cenoura, né, manganês, zinco e cobre. Então, coincidindo aqui, a gente, através das adubações orgânicas, fornece esses nutrientes nessa ordem aqui, né? E coincide. Então, se a gente fazer uma boa adubação orgânica, a gente tem pouca necessidade de aplicar micronutrientes, tá certo? Utilizando as doses que a gente considerou anteriormente, né? E comparando também com o trabalho que a gente apresentou no início, né? Das produções da batata, né? Então, as diferentes variedades de batata com relação ao ferro, ela varia aqui de 150 até 300 gramas, né, de ferro por hectare. Então, a gente estaria fornecendo tranquilamente com essas adubações orgânicas, tá certo? Com relação ao manganês, a gente tem aqui variando de 20 até 60, forneceria também tranquilamente. Com relação ao zinco, né? De 20 até 100, desculpa, de 100 até 160, 170, também estaria fornecendo. Com relação ao cobre, de 20 a 80, também estaria fornecendo. Só a biomassa de leguminosa não forneceria tudo, né? Tá certo? E com relação ao boro, de 20 a 40, também seria suficiente também. Então a gente observa, né, a importância, né, das adubações orgânicas para fornecimento dos micronutrientes. E aqui o interessante, né, é o boro com a biomassa de leguminosa, né? Um bom fornecimento de boro, né? E o boro é bastante importante aí, um bom reciclagem, né, de boro, tá certo? E com relação àquilo que eu comentei anteriormente, né, sobre aquele valor muito elevado de ferro, né, no composto orgânico, né, e eu procurei na literatura e vi esse trabalho aqui, análise de ferro e zinco em diferentes tipos de composto, e antes da compostagem, os pesquisadores fizeram análise desses materiais aqui que seriam utilizados na compostagem. E mostrou que o esterco bovino, ele tem um alto teor de ferro, isso varia muito entre um esterco e outro, né? Mas o teor de ferro geralmente é muito alto, e o teor também de ferro em aparas de grama, né? Também é relativamente alto. Então, como eu sempre fiz muito composto orgânico usando a poda de grama e usando esterco bovino, então, com certeza, por isso que aqueles valores bem altos de ferro no composto orgânico que eu geralmente produzia, né? Mas pode ser que esses valores venham a acontecer num valor menor, né, em função da variação, tá certo? E aqui também os teores de zinco também em determinados produtos, né? Então, depois vocês avaliam melhor esses valores aqui, porque isso pode explicar bastante sobre a qualidade final de um determinado composto que foi feito. Com relação à forma de aplicação, né, existem diferentes formas de aplicação de micronutrientes. Então, aqui a gente vai falar sobre a aplicação dos adubos minerais, né, de fontes minerais de micronutrientes. Geralmente,
os sais de micronutrientes, né? O sulfato de zinco, sulfato de manganês, né? Tá certo? Eles são geralmente aplicados via solo, de forma direta, né? Ou incorporados aos adubos minerais, como a gente viu, né? Adubos, formulações NPK mais micro, né? 4,14,8 mais boro e zinco, 20,05,20 mais boro e zinco. Então tá sendo muito utilizado via fertirrigação, via adubação foliar, como a gente observa aqui, né? Pode ser puro ou via, né? Caudas fértil-protetoras, né? Cauda bordaleza, cauda viçosa. E também os produtores convencionais têm utilizado muito os micronutrientes através de caudas inseticidas e fungicidas. E também de cauda herbicida, tá certo? Então, os micronutrientes são misturados nessas caudas, né, e aplicados junto com esses produtos. Isso para reduzir o custo de produção, né? Porque senão você teria que fazer mais uma aplicação. Então, é muito comum isso na agricultura convencional. Na agricultura orgânica e agroecológica, os biofertilizantes são usados muito via biofertilizantes. Os micros são utilizados via biofertilizantes, né? Então, os biofertilizantes geralmente são enriquecidos com micros, né? E também é usado tratamentos de sementes. Com relação à agricultura orgânica e agricultura agroecológica, se o produtor for fazendo adubações orgânicas consecutivas ao longo de vários anos, depois ele não precisa muito preocupar com a deficiência de micronutrientes, tá certo? Então, no meu ver, o biofertilizante ele é muito importante no período de transição. Depois, o sistema, né, vai corrigindo essas deficiências e a gente geralmente não tem muito problema de deficiência de micro, né? Mas pode ser que no período de transição aconteça. Bom, com relação a vídeos complementares, vou citar alguns aqui. Um que eu falei sobre o uso da cama de frango na adubação do cafeeiro. Eu acho interessante a pessoa dar uma olhada, porque foi um trabalho, não foi realizado por mim, né? Mas por outros pesquisadores, né? Que quando se utilizou 5 toneladas de cama de frango por hectare, a gente viu que 5 toneladas já era suficiente para fornecer uma grande quantidade de micro, e o café, ele exige muito essas adubações de micro, né? E além do fornecimento de micro dessas 5 toneladas, o pH, o teor de fósforo no solo com essas adubações orgânicas tende a aumentar, e o pH tende a ficar estabilizado, e muitas vezes até aumentar um pouquinho. Então, os adubos orgânicos têm essa característica, né? É um poder tampão do pH. Mesmo você fazendo adubações químicas, se você utiliza uma certa quantidade de adubo orgânico, o pH não abaixa muito. Então, muitas vezes você não tem tanta necessidade de fazer uma calagem. Então, nesses vídeos eu explico um pouco sobre esse processo. E um outro que eu falo, cama de frango, excelente adubo, mas requer alguns cuidados, né? Porque a cama de frango fresca, ela libera os nutrientes relativamente rápido, né? E ela é muito leve, então ela tem que ser aplicada, a gente tem que fazer um manejo para proteger, para a chuva não lavar essa cama de frango que foi aplicada, né? Então o ideal é você tem um mato lá, você aplica a cama de frango em cima do mato, ali na próxima projeção da copa das plantas, né? E depois faz a roçada, né, para esse mato proteger essa cama de frango que foi colocada no solo ali, tá certo? Então, assim, são dicas importantes para a gente aumentar a eficiência das adubações orgânicas, tá ok? Então, fica esses vídeos complementares aí também. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês, mas chamar a atenção aqui no final, né? Que a manutenção de um bom nível de matéria orgânica no solo, através das práticas, né, de adubação orgânica, adubação verde, rotação de culturas, integração agricultura-pecuária, é a melhor forma de fornecer micronutrientes para a planta. Tanto micro como macro, né? Mas os micros aí, tá certo? Uma vez, né, que os adubos minerais, as formulações,
eles até podem ter uma determinada quantidade de micronutrientes na sua composição, mas geralmente é muito baixa, tá certo? E com isso, as empresas estão sendo necessárias incorporar cada vez mais em função dessa extração contínua, né, desses micronutrientes através de várias colheitas, onde que não se fez, né, a reposição, né, desses micronutrientes que foram tirados ao longo dos anos, tá certo? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.